Foi brutal, sangrento e ingrato. Ser carrasco medieval não era para os fracos, era um mal necessário e tornava a pessoa um pária social. Sua família também. Um erro poderia deixá-lo à mercê de uma multidão enfurecida. Então por que fazer isso? No episódio de hoje do The Infographics Show, exploramos os piores empregos da história. A vida e os tempos do homem por trás da lâmina, o carrasco medieval. Na Idade Média, execuções públicas ou mais provavelmente açoitamentos ou humilhações violentas no Pelourinho aconteciam praticamente toda semana. Eram grandes atrações que atraíam multidões enormes. Milhares se reuniam nas praças, ricos, pobres, velhos e jovens, todos disputando lugar para ver o cadafalso. Vendedores e ambulantes gritavam uns sobre os outros, desesperados para chamar a atenção dos clientes antes do evento principal. Na Idade Média era como um evento esportivo atual. Diversão e justiça em um só pacote. Embora as execuções públicas fossem extremamente populares, também eram caóticas e imprevisíveis. Como a multidão estava bêbada e agitada, tudo podia mudar rápido. Execuções mal feitas podiam causar motins, por isso policiais e arqueiros ficavam sempre por perto. Para o carrasco, um erro podia custar a vida, ele já era pária. Um erro e ele seria o segundo morto do dia. Toda essa tensão, caos e perigo ficou clara durante uma execução em 1617 em Nuremberg. O nome do condenado era George Karl Lambrecht, um homem de 30 anos de uma vila próxima. Após dificuldades, ele passou a falsificar moedas de ouro e prata. Mas o que realmente atraiu a multidão foram os sussurros de algo mais sombrio, rumores de que Lambrecht se envolvia com magia negra. Sua ex-esposa, conhecida na cidade como a Mordedora de Ferro, era considerada uma feiticeira que seduzia homens e distorcia suas mentes com o mal. Ao meio-dia, os sinos tocaram e a multidão rugiu enquanto Lambrecht, com pulsos amarrados e tornozelos acorrentados, era arrastado para fora. A dor era visível em seu rosto enquanto ele implorava perdão ao capelão. O capelão escreveu mais tarde que Lambrecht implorou para ser decapitado, uma morte mais limpa e rápida do que ser queimado vivo. A queima era a pena para falsificadores, então era isso que ele teria. Atrás do condenado vinha Franz Schmidt, executor da sentença. Embora servo da lei, não tinha poder real. Embora preferisse o machado, algo que ele havia dominado ao longo de 4 décadas, o método daquele dia era o fogo. Franz caminhava atrás da procissão, enquanto os dignitários iam à frente, guiados pelo juiz em vestes vermelhas e pretas. Montado em seu cavalo, ele era seguido pelos capelães, depois pelos homens ricos do conselho da cidade de Nuremberg e, atrás deles, os líderes da guilda dos artesãos. Era uma verdadeira lista dos notáveis da sociedade de Nuremberg. A multidão nunca agradeceu nem aplaudiu Franz por sua dedicação ao trabalho. Eles começavam com desprezo. Sua família vivia numa pequena casa fora da cidade, evitada pela comunidade. Eles eram proibidos de frequentar igrejas e mercados, excluídos de todas as formas de vida pública. Ser carrasco ou filho de um era como viver amaldiçoado. Eles não tinham amigos ou aliados, só uma lista constante de ordens sombrias a cumprir. Como Franz registrou em seu diário, meticulosamente mantido, alguns homens e, ocasionalmente, mulheres enfrentavam seu destino com uma calma assustadora, enquanto caminhavam para o local de sua morte, o Ravenstone, assim chamado pelos pássaros que se reuniam após as execuções para bicar os cadáveres. Nem todos iam em silêncio. Alguns precisavam ser persuadidos com vinho. Franz aprendeu que exagerar podia sair pela culatra e virar bagunça. Mas o próprio Franz, ele nunca bebia durante o trabalho. Isso o diferenciava. Alguns carrascos eram viciados em álcool. O trabalho cobrava seu preço, e ser pária social levava os carrascos a beber muito. Mas Franz tinha visto o que aconteceu. Homens que executavam após beber muito podiam errar, e ao falhar no pescoço de alguém, isso podia causar violência. Na Europa do século XVII, muitos homens portavam adagas e se ofendiam facilmente. A multidão queria sangue, mas exigia execuções quase perfeitas, pois um dia poderiam estar no cadafalso. A saúde de Franz se beneficiava de sua taxa de 98% de sucesso nas decapitações. Mesmo assim, ele já teve lama no rosto antes e quase houve revolta. Policiais tentavam manter a ordem, mas com milhares de espectadores tudo podia acontecer.
Franz soube de um carrasco de cidade vizinha que foi linchado após um serviço mal feito. Não é de se surpreender que Franz levasse seu trabalho muito a sério, assim como seu pai fazia antes dele. Quando a família é de párias, os filhos costumam seguir o exemplo do pai. Franz costumava decapitar frutas e toras de madeira em seus dias livres. Sua carreira durou 45 anos, durante os quais ele executou 361 pessoas, e raramente cometia erros. Lambrecht tremia ao se aproximar da Pedra do Corvo. Seus olhos estavam molhados, não teria simpatia naquele dia. Quando se aproximou da pedra, ele se virou para a multidão. As vaias haviam cessado, ele pediu o perdão deles e então olhou para cima para pedir o perdão de Deus. Caindo de joelhos, com a voz trêmula, ele começou a recitar o Pai Nosso. As últimas palavras de Franz, ao se virar para as autoridades dispostas ao seu lado, foram: Senhor, juiz, executei bem? A resposta foi: você agiu conforme o julgamento e a lei. Quando a multidão se dispersou, as crianças partiram, marcadas para sempre por esse ato extremo de violência. Esse era o objetivo: assustá-los para que pensassem antes de cometer crimes. A execução ocorreu bem por fora, mas Franz não tolerava erros. Lambrecht já devia estar morto antes das chamas. Mesmo assim, Franz provavelmente não sentia muita piedade, já que outro trabalho dele não era de interrogador. Ele quebrava ossos, esmagava polegares com parafusos e rasgava carne com tenazes em brasa. Na maleta, ele levava um esmagador de cabeças e talas para canelas, recebendo extra pela tortura, como um bico. Ele punia crimes menores com açoites e, às vezes, cortava dedos ou orelhas, inclusive de mulheres. Como outros carrascos europeus, ele marcava rostos com letras, deixando cicatrizes para identificar caçadores ilegais, perjúrios ou cafetões. Ele marcava a letra N de Nuremberg e cortava línguas por blasfêmia. Décadas se passaram e ele causava dor, mas ao contrário de outros carrascos medievais, registrava tudo por escrito. Franz manteve um diário de 1573 anos de sua primeira execução aos 19 anos até 1617, quando se aposentou. É o único documento conhecido que nos dá uma visão real da mente de um carrasco. O problema é que, de 621 entradas, ele usou a palavra eu apenas 15 vezes. Ele não costumava expressar sentimentos por escrito, então é difícil saber como um carrasco pensa. Nós sabemos que ele e sua família eram excluídos sociais. Sua esposa e 7 filhos não tinham amigos como outras famílias, e como Franz era curandeiro, os moradores às vezes o procuravam. Quando ficou conhecido como carrasco confiável, percebeu que era mais aceito, mas ainda não o convidavam para jantar. Ele não julgava moralmente quem matou, desfigurou ou mutilou. Ele tratava todos os alvos igualmente, sem condenar ou demonstrar nojo ou arrependimento. Ele não mostrou arrependimento ao executar o próprio cunhado, um bandido condenado, mas podemos imaginar o que mais pesava sobre ele. Nos crimes mais graves, a punição era ser quebrado na roda. O condenado era preso a uma roda, enquanto Franz quebrava seus ossos com um porrete. O processo começava pelos pés e subia, sendo lento, muito doloroso, e certamente sua punição mais severa. Claro, a queima também era extrema. Isso era aterrorizante para o condenado, mas normalmente terminava rápido, ao contrário do suplício da roda. O suplício da roda era raro, a maioria das execuções era por enforcamento ou decapitação. Não havia refeição oficial antes das execuções, mas Franz sempre dava algo para o condenado comer. Algumas pessoas não tinham muito apetite, mas outras sim. Um homem comeu um pão grande, 2 pequenos e mais um pouco. Franz escreveu que o homem se preocupava mais com a comida do que com a alma. Quando ele foi enforcado, Franz disse que seu corpo se partiu ao meio. Para aqueles que não estavam dispostos a ir até a Ravenstone de boa vontade, Franz tinha seus truques. Às vezes, ele colocava sedativos no vinho e, certa vez, disse que uma mulher só foi quieta porque pôde usar seu chapéu favorito. Curioso, já que ela quase perdeu a cabeça. Depois veio Elizabeth Macklin, que Franz disse parecer muito calma na cela do corredor da morte à espera da execução. Ele escreveu: ela estava feliz por deixar este mundo perverso e iria para a morte como se fosse a um baile. Mas parecia que ela estava escondendo algo. No grande dia, ela começou a desmoronar.
Franz escreveu: quanto mais se aproximava da morte, mais triste e desanimada ela ficava. Ela foi acusada de adultério, chamado de grande prostituição. Quem a delatou foi seu filho de 8 anos. Mais cedo, Franz soube que a execução se aproximava. Como de costume, ele vestiu suas melhores roupas, visitou a cela, pediu perdão à vítima e tomou um gole do vinho abençoado, chamado Bebida da Paz de São João. Elizabeth estava bem na cela, mas perdeu o controle ao ser insultada pela multidão. Ela gritou, lutou e se debateu enquanto era arrastada até a pedra. Às vezes, os condenados faziam discursos, mas se demorassem demais, a multidão ficava impaciente e hostil. Elizabeth estava histérica demais para se dirigir a alguém. Não sabemos como eram as execuções mal feitas de Franz, porque na margem de seu diário, ele simplesmente escrevia mal feita. E as poucas que deram errado aconteceram no final de sua carreira, quando ele já tinha construído uma reputação de confiabilidade. Uma execução mal feita não era apenas uma bagunça sangrenta, também enfraquecia a mensagem de redenção que as autoridades queriam transmitir. Deus não deveria ser sádico, então, se a cabeça de Elizabeth não fosse decepada no terceiro golpe, a multidão poderia ter se revoltado e Franz se envergonhado diante de Deus. Seu pior momento foi durante um açoitamento, quando um motim começou e alguém morreu após ser apedrejado pela multidão. Ele quase foi linchado, mas ser chamado de Mestre Franz indica que, mesmo forasteiro, recebia algum respeito. Ele pode até ter sentido pena em alguns momentos. Quando uma mulher chamada Carolina foi condenada a ser afogada, Franz e alguns capelães locais intervieram e conseguiram reduzir a sentença para decapitação, que era muito menos traumática. Sobre as execuções na fogueira que assustavam os condenados, Franz fez só 2. Na Europa, as execuções deixaram de ser espetáculos violentos e tornaram-se métodos mais diretos de morte. Às vezes se acredita que os homens que realizavam essas execuções macabras usavam capuzes sobre a cabeça, mas isso geralmente não era, se é que alguma vez foi, o caso. Jack Ketch, que esquartejou homens na Inglaterra no século XVII, era tão isolado socialmente quanto Franz. Ele teve sorte de não ter sido despedaçado pela multidão, já que algumas de suas execuções foram horrivelmente mal feitas. Um relato sobre uma decapitação feita por Ketch dizia que a vítima sofreu vários golpes excruciantes, mas nenhum foi letal imediatamente. Mais tarde, ele foi substituído por seu assistente, Pascal Rose, um ex-açougueiro. Rose foi preso por roubo e depois enforcado, e então Ketch voltou. Isso mostra que esse realmente não era um trabalho que muitas pessoas queriam. Não se sabe quanto Ketch ganhava, mas outros carrascos da época recebiam cerca de 1 libra por execução. Naquela época, um trabalhador ganhava só de 8 a 10 libras por ano. Mesmo assim, para Ketch, sua única libra não bastava. Ele fez greve em 1682 por salários melhores e venceu. É provável que ele ganhasse dinheiro extra vendendo partes do corpo ou roupas da vítima, além de receber subornos dos condenados para agilizar o trabalho. Quanto ao motivo de alguém querer partes do corpo ou roupas, não se tratava apenas de colecionar troféus. Supersticiosos achavam que essas partes serviam para curar doenças ou fazer feitiços, caso se interessassem por magia negra. As execuções de Ketch eram tão sangrentas e tão lentas que ele foi acusado de aceitar subornos dos inimigos de homens ricos para tornar o sofrimento ainda pior. Na execução do Duque de Monmouth, o machado estava tão cego que ele gritou de dor. Após várias tentativas falhas, Ketch usou uma faca de mão para concluir o serviço. A execução foi tão vil e chocante que, sem a escolta militar, a multidão quase certamente teria linchado Ketch. Não surpreende que seu nome vire sinônimo de Satanás. Na prisão de Newgate, onde ferviam os membros de homens desmembrados por alta traição, o local era apelidado de cozinha de Jack Ketch. Executar alguém às vezes era chamado de fazer um Ketch. Com o tempo, o público passou a considerar essas punições sangrentas bárbaras. Há muitos relatos de pessoas reclamando de corpos em decomposição nas forcas. O cheiro era horrível e a visão era perturbadora para as crianças que, mesmo assim, podiam sair de casa para jogar pedras no cadáver em decomposição. O historiador francês Michel Foucault notou que na França as pessoas também rejeitaram essa crueldade. Os tempos mudavam.
Ainda assim, as execuções da Inglaterra continuaram sendo grandes eventos públicos até 1868. William Calcraft, carrasco polêmico, aplicava o método da queda curta. Homens eram pendurados em agonia diante de até 30 mil pessoas. Calcraft os entretinha puxando suas pernas. Ele pode ter enforcado 450 pessoas, incluindo 35 mulheres, ganhando dinheiro, vendendo pedaços da corda por 1 libra cada. Calcraft era famoso, mas também odiado, desacreditado e até rejeitado pela própria família em sua cidade. Depois veio James Barrie, nascido em 1852 em Heckmondwike, uma pequena e antiga cidade têxtil de West Yorkshire. Vindo da pobreza, esse homem se tornou um dos carrascos mais famosos da Inglaterra e, como Franz, escreveu um livro sobre seu trabalho. Ele disse que nunca quis ser carrasco, mas se candidatou após ver um anúncio. Diferente de muitos, ele não achava o trabalho desonroso. De 1.400 candidatos, ele foi contratado. Seu primeiro trabalho, mais como um teste, foi em Edimburgo, Escócia, para ajudar no enforcamento de 2 caçadores furtivos. Em 21 de março de 1884, ele chegou à prisão com uma passagem de trem de 3ª classe. O cadafalso já estava pronto. James o testou com sacos de cimento do peso do prisioneiro e escreveu: "Passei o tempo andando pela prisão e pensando nos homens próximos do fim, cheios de vida e cientes da hora fatal, o que me fez muito mal só de imaginar. Ele não conseguia comer e lamentava ter aceitado uma vocação tão terrível, mas a execução feita com um homem experiente foi considerada um sucesso. Seu superior afirmou que James agiu de forma satisfatória e habilidosa. Com o tempo, ele ficou famoso por aperfeiçoar a queda longa na forca e achava repugnante a decapitação feita por Franz. Se ele fosse matar para viver, faria isso da forma mais indolor possível e não mais bárbara do que o necessário. Ainda assim, houve contratempos. Em 1885, em Norwich, ele errou o comprimento da corda e decapitou acidentalmente Robert Goodale, que havia matado a esposa. Nesse ano, ele ficou famoso por falhar 3 vezes na execução de John Babacombe Lee, pois a porta do alçapão não abria. Lee, provavelmente inocente, foi poupado da morte após 3 sessões de tortura psicológica. Sua pena mudou para prisão perpétua e, libertado em 1907, passou a ganhar dinheiro com palestras sobre sua vida. Em 7 anos, James Barrie fez 131 execuções, incluindo 5 mulheres. Ao contrário dos carrascos medievais, ele não era odiado nem socialmente isolado, embora compreendesse muito bem o caráter tabu de seu trabalho. Ainda assim, para ele, era simples. Se você matou, não merecia viver. Ele escreveu: "Um assassino é apenas isso, alguém vil que tirou uma vida e, pela lei divina e nacional, deve morrer por seu ato." Como Franz, James era desprezado pelo público, mas suas execuções atraíam muitos. Quando ele trabalhava em ambientes fechados, multidões se reuniam fora das prisões, apoiando ou protestando contra as execuções. Os tempos mudaram desde Franz, mas a multidão ainda vinha aplaudir. James contou que uma execução reuniu 1.500 pessoas, com a maioria rindo e fazendo piadas, criando um clima festivo. Mais tarde, ele virou abolicionista da pena de morte, mas só após seu trabalho lhe dar uma vida confortável. Ele ganhava 10 libras por execução e cerca de 20 libras por ano como salário fixo. Em 7 anos, ele ganhou cerca de 1.440 libras, ou 200 por ano. Esse valor era próximo ao de um alto funcionário público e bem superior ao de um artesão ou profissional júnior. Se olharmos a calculadora de inflação da moeda, 10 libras no final dos anos 1800 equivalem a cerca de 1.500 libras hoje, então aproximadamente 2.000 libras. Bom dia de trabalho. Seu salário anual poderia chegar a 45 mil dólares, pois executar pessoas tem períodos de pouca atividade. Franz Schmidt também matou bem. Ele recebia 3,5 florins por semana, enquanto alugar uma casa em um cortiço custava 6 florins por ano. Um servo ganhava cerca de 15 florins por ano, um professor 50. Franz, com seus bicos, provavelmente ganhava o mesmo que um jurista, de 300 a 400 florins anuais. Após se aposentar, ficou claro que ele tinha boas condições ao comprar uma casa por 3.000 florins. Então, sim, era um trabalho difícil, mas se você fosse bom nisso, mais do que pagava as contas. Hoje em dia, ser carrasco é uma profissão em extinção. No Ocidente, só os Estados Unidos ainda executam regularmente e os carrascos seguem anônimos.
Não sabemos quem aperta os botões que injetam drogas ou acionam a eletricidade. Nos pelotões de fuzilamento, os atiradores não sabem quem deu o tiro fatal. Armas agora só disparam festim. Os carrascos não ganham mais notoriedade como antigamente. Mohammed Saad al-Beshi, da Arábia Saudita, declarou em 2003 realizar cerca de 7 decapitações diárias. Ele falava abertamente sobre seu trabalho, chamando-o de vontade de Deus, e certa vez comentou com orgulho: a vida de um carrasco, é claro, não é só matar. Às vezes há amputação de membros. Em Singapura havia Darshan Singh, o notório carrasco que dizem ter executado 850 pessoas antes de tirar suas luvas de execução em 2005. Em 1965, ele enforcou 18 ex-gangsters 3 por vez, após matarem 4 agentes penitenciários em um motim. Em 1973, ele executou uma mulher que assassinou a esposa de seu amante japonês. Quando terminava, ele ia jogar cricket. Sua atitude aparentemente blasé em relação a ser, na prática, um assassino de aluguel, certamente despertou muito ódio contra ele, especialmente quando ele enforcava pessoas por envolvimento com drogas vindas de países com leis menos rígidas. Singh comemorou sua última execução com algumas garrafas de uísque, embora afirmasse que os boatos de que ele ria das execuções que fazia apenas pelo dinheiro não eram verdadeiros. O último carrasco famoso do mundo talvez tenha sido Chavaré Jaurebum, da Tailândia, que executou 55 pessoas por fuzilamento entre 1984 e 2003. Ele também era aberto sobre sua profissão. Ele disse a Don Linder que seu karma estava intacto e o trabalho não o incomodava. Os 2.000 bahts extras que recebia por execução, além do salário de presidiário, ajudavam a sustentar a família e bancavam suas noites de karaokê, onde gostava de cantar My Way, de Frank Sinatra. A execução era sombria, mas alguns eram mais criativos ao causar dor. Confira métodos de tortura malignos, projetados para serem piores. Que a morte para ver até onde a invenção humana pode chegar, ou clique neste vídeo em vez disso.